amigo, olá minha amiga, meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar de um tema bastante importante, a possibilidade de flexibilizar o rol de dependentes para a concessão da pensão por morte. O artigo 16, inciso 1º da Lei 8.213, traz um rol anteriormente conhecido como rol taxativo, como os dependentes que podem pleitear a pensão por morte. Como que é estipulado esse rol? Primeiro, filhos, esposas ou maridos, no primeiro tópico, né? O segundo, pais, e o terceiro, irmãos. Este é um rol tradicionalmente considerado como taxativo, ou seja, não haveria espaço para mudanças, para acréscimos, para alterações ou acrescentar pessoas nesse rol. Mas é importante a gente, nesse vídeo, refletir um pouco sobre a natureza da pensão por morte para a gente poder analisar com um pouco mais de cuidado essa possibilidade de acrescentar pessoas nesse rol. É importante a gente refletir o seguinte: o que é a pensão por morte? Para que ela serve? Qual que é a finalidade social desse Instituto da Previdência Social? A gente sabe muito bem que a pensão por morte visa substituir a renda do segurado, ou seja, visa garantir para as pessoas que dependiam daquele segurado em vida para que mantenham uma vida digna, para que se mantenha a dignidade, para que se mantenha a subsistência. Então, a lei, como deveria ter sido feita, criou ali um rol de pessoas que dependem naturalmente do segurado, como filhos, esposa, pais, irmãos. Lembrando apenas que o rol ele é dividido em grupos. O primeiro grupo, filhos e esposas. Segundo grupo, pais e irmãos. Um grupo exclui o outro. A gente sabe que a lei estipula dessa forma. Ou seja, existindo esposa e filhos, os pais já não vão mais poder receber. A grande importância, a grande reflexão desse artigo 16 é saber que as relações humanas elas estão cada vez mais complexas, cada vez mais atípicas. Então fica muito complicado a lei determinar quem são os dependentes do segurado. Vamos imaginar uma situação que ocorreu especificamente na justiça. Inclusive eu trago aqui uma ementa, né, de uma decisão bastante importante a tal título. Bom, veja essa ementa e eu vou explicar aqui para vocês a importância que essa decisão traz. Ela reflete uma situação real da seguinte forma. Um segurado perdeu os pais muito jovens e foi criado pelos avós. Posteriormente, os avós não tinham outra fonte de renda e passaram a ser sustentados por esse segurado. Ou seja, houve uma inversão absolutamente natural. Os avós criaram, na falta dos pais, essa pessoa. Posteriormente, os avós deixaram de oferir qualquer renda e este segurado passou de forma honesta, de forma natural, a sustentar os avós. O que aconteceu na realidade, meus amigos? Aconteceu que este segurado veio a falecer e os avós, que havia sustentado, perdeu qualquer fonte de renda. Eles ajuizaram uma ação na Justiça Federal pleiteando pensão por morte do neto falecido. Num primeiro impacto, a Justiça disse o seguinte: não é possível porque o rol do artigo 16 da Lei 8.213, no seu inciso 1º, é taxativo, não se pode flexibilizar. Ou seja, não é filho, não é esposa, não é irmão, não é pai. Então, por isso, não se pode. E deixou de enfrentar a situação concreta. A boa notícia é que esse processo chegou até o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que de uma maneira muito humana e muito correta enfrentou o problema levando em consideração a realidade. E nela, os ministros deste tribunal disseram que é sim possível que os avós recebam a pensão por morte do neto falecido, por um motivo muito simples, usando as mesmas palavras que o acórdão. Porque, na verdade, está claro que houve uma substituição dos pais pelos avós. Então, os avós, nesse caso, iriam receber como se fossem pais a sua pensão por morte.
Por isso, meus amigos, eu posso dizer com absoluta tranquilidade, apesar de sofrer muita resistência no meio do direito previdenciário, que o artigo 16 da Lei 8.213 começou sim a ser flexibilizado. E essa é uma excelente notícia, porque, na minha opinião, é totalmente impossível a lei determinar efetivamente quem é dependente, quem precisa daquela renda do segurado falecido para ter uma vida digna, para continuar tendo uma vida digna. Bom, a gente tratou esse tema com uma profundidade um pouco maior através de um artigo no site saberalei.com.br. Quer saber mais? Acesse lá o nosso site. Um forte abraço e até a próxima.